Racismo, você realmente sabe o que é? Segundo o dicionário, racismo é a discriminação e o preconceito contra indivíduos ou grupos por causa de sua raça, etnia ou cor. Mas eu vou lhe mostrar que racismo é muito mais do que isso. Eu sou o professor Wagner Dias, mas podem me chamar de tio Wagner. Se você ainda acha que somos de raças diferentes, esqueça isso. A ciência já provou que somos de uma única raça, a raça humana. Mas sim, podemos ser classificados em diferentes etnias, que geralmente é confundido com o conceito de raça e cor. Etnia se refere a um grupo social que possui características semelhantes. Segundo pesquisadores, aqui no Brasil, a população é dividida nas seguintes etnias: caucasianos, pessoas que possuem a pele de cor branca, indígenas, vermelha, asiáticos, amarela e negros, preta ou parda. Aí você me pergunta, por que pessoas de pele preta e pessoas de pele parda são considerados de uma única etnia, negras? Vou lhe explicar. Aqui no Brasil, depois que os portugueses chegaram em 1500, eles precisavam de alguém para trabalhar para eles, de graça, se melhor. Assim, todos sabemos que foram buscar pessoas para isso na África e encheram o Brasil de negros. Mas, com o passar dos anos, séculos, teve a chamada abolição e os negros foram libertados e já não podiam se tornar escravos, o que sabemos que é uma farsa, pois até hoje a escravidão está presente, mas digamos, debaixo dos panos. Com essa abolição, em 1888, com o Brasil cheio de negros e já com a existência de um tal racismo científico, foi criada uma política do branqueamento para que diminuíssem o número de negros no Brasil. Mas, o que é esse tal de racismo científico e essa política do branqueamento? No século XVII e século XVIII, cientistas buscaram comprovar que pessoas brancas da Europa eram intelectualmente superiores a todos os outros seres humanos da Terra, e os negros estavam abaixo de todos. Esse foi considerado o racismo científico, e realmente as pessoas acreditaram. E, aqui no Brasil, não foi diferente. Como a população negra era muito grande, decidiram diminuí-la, através da política do branqueamento, que consistia em dar liberdade a homens brancos terem relações sexuais com mulheres negras, para nascer uma criança mais clara, e assim obter um tom de pele mais claro possível. Essas crianças foram classificadas como pardos, mas continuavam sofrendo com o preconceito e com o racismo, apesar de terem a pele mais clara do que os pretos. Se a mulher não quisesse ter relação com o homem e ele a forçasse, nada aconteceria com ele. E se homens negros morressem por algum motivo qualquer, não haveria tanto problema assim. Com isso, a população negra ia diminuindo e clareando a sociedade brasileira. Então, assim como os pretos, os pardos são considerados da etnia negra, pois possuem características semelhantes, como as físicas, por exemplo, como cabelos crespos e escuros, nariz largo, boca grande, olhos escuros e sofrem socialmente por terem essas características. Assim eu digo, o racismo está presente na humanidade há milhares de anos e podemos dizer que ele é o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as etnias, ou seja, um pensamento de que algumas pessoas ou grupos sociais são melhores do que outros e por isso podem, entre aspas, fazer o que bem desejam com o outro que é inferior. E mesmo com o passar dos anos e dos séculos, esse pensamento continua impregnado na pequena e amorosa cidade que eu vivo, Barrinha, na sociedade brasileira e no mundo. E se você pensa que talvez nunca sofreu racismo por ser preto ou pardo, eu vos afirmo que desde o nascimento você sofre com o racismo. Pense comigo. Na sociedade brasileira, segundo o censo do IBGE de 2010, 50,7% das pessoas são pretas ou pardas, 97 milhões de pessoas. Ou seja, a maioria da sociedade brasileira é negra, mesmo contando os brancos, os índios e os asiáticos. E grande parte dessa população é pobre e estuda em escola pública. Mas uma pequena, melhor dizendo, uma minúscula parte dessa população estuda em uma faculdade ou universidade pública, onde você precisa passar em um vestibular para entrar. Vestibular esse que cobra o conhecimento de muito conteúdo que a escola pública não consegue ensinar para seus alunos. Assim, se um pobre, na grande maioria negro, quer estudar em uma faculdade e ter uma profissão em que possa trabalhar menos horas por dia para ter um bom salário,
ele terá que pagar uma faculdade particular ou, como dizemos, privada. Mas, se ele é pobre, nem sempre ele tem dinheiro necessário para pagar. Assim, vai continuar com um emprego em que precisa trabalhar muito para receber o necessário para viver. Quando ele tiver filhos, provavelmente isso se repetirá. E assim, o ciclo vicioso da desigualdade social continua. E um outro exemplo. E quando uma pessoa leva um currículo para uma vaga de emprego e tem todas as características semelhantes a outro candidato, mas muitas vezes não é escolhido, por simplesmente ser negro. Isso sem falar de tantas outras formas que o racismo está presente na sociedade. Chamamos isso de racismo estrutural, que é uma forma natural de ter ações, hábitos e vivenciar situações achando normal uma pessoa negra ser classificada como inferior a outra pessoa de qualquer outra etnia ou cor de pele. Assim, eu termino esse vídeo dizendo: não basta não ser racista, seja antirracista. Muito prazer, eu sou o tio Wagner, um grande abraço.